Então vamos embora, galera, foco total. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, professor Marcos Alvarenga. Galera, continuando nossa aula de sistema, né? Fisiologia, sistema digestório já foi, agora sistema respiratório. Mas antes, vamos recapitular aqui uma coisa. Vamos falar um pouquinho do tipo de respiração, tá? Você tem a respiração pulmonar, que a gente vai ver, que utiliza como principal órgão o pulmão. Você tem a respiração branquial, onde as brancas extraem o oxigênio da água. E você tem a respiração traqueal, tranquilo? A respiração traqueal, ela pede que você anote uma observação no IPC. Por quê? Na respiração pulmonar e na respiração branquial, tanto a brânquia quanto o pulmão, a única função é pegar o oxigênio e jogar ele para o sangue. E o sangue leva o oxigênio até as células para que elas produzam energia. Porém, no sistema traqueal, caiu uma vez uma questão em prova muito interessante. Eu não lembro se foi uma questão específica da UERJ ou há um tempo atrás da UFRJ, há muito tempo atrás, né? Da UFRJ, eu tenho quase certeza que é da UERJ, que dizia assim: os insetos são artrópodes que possuem respiração traqueal, beleza? Porém, o seu sistema circulatório é aberto, o que leva a uma baixa pressão sanguínea e uma circulação lenta. E aí o questionamento era: como é que um animal que tem um sistema circulatório lento consegue energia rápido para bater a asa bem rápido? É simples, porque no caso da respiração traqueal, do sistema respiratório traqueal, esse sistema ele não pega o oxigênio e passa para o sangue distribuir. É o próprio sistema respiratório traqueal que leva o oxigênio direto para os tecidos. Então, mesmo o inseto tendo uma circulação lenta, não importa, porque não é o sangue que leva o oxigênio, e sim a própria rede traqueal. Isso foi uma questão de prova. E você tem a respiração cutânea. A respiração cutânea pode ser dividida em direta e indireta. A direta é o seguinte: eu tenho a superfície do corpo e logo abaixo eu tenho as células, eu não tenho um sistema circulatório. Então o oxigênio passa pela superfície e já é distribuído pelas células. Exemplo, uma planária. Agora, anelídeo, uma minhoca, um sapo tem respiração cutânea indireta, porque esses animais têm sistema circulatório. Então o oxigênio passa pela superfície do corpo, para depois cair no sangue, então indiretamente. Beleza? Agora vem para cá, ó. Falando de sistema respiratório, já coloquei em ordem para você o caminho que o ar vai fazer. A primeira parte por onde o oxigênio passa, deixa eu ver se você está prestando atenção. Larga o celular, que eu estou te vendo aí, larga o celular. Presta atenção, foca. Esquece esse grupo de WhatsApp, bloqueia. Cavidade nasal, você tem pelo e muco. Para que serve? A cavidade nasal, ela serve primeiramente para filtrar o ar em impurezas. Por isso que você forma a famosa melequinha. Porque você tem muco, reage com poeira e endurece. Aquilo tem poeira, micro-organismos podem estar ali. Segundo, tornar o ar mais agradável para passar pelo seu sistema respiratório. Dar aquela aquecida, aquela umedecida ou aquela resfriada. Depende de como está a temperatura do ar, tá? Depois você tem a faringe. Dá uma olhada para cá. Olha como é que funciona, ó. Você tem a boca, tá? Sou péssimo no desenho, tá, gente? Cavidade bucal. Aí ela faz isso, tá? Você tem a faringe aqui. Depois, a faringe, né, no final ela meio que faz assim, ó. E aqui tem uma válvula. Isso aqui seria o esôfago, que a gente já viu, que vai para o trato digestório, que é o estômago. E aqui seria a laringe, tá? A laringe. E aí como é que funciona? A faringe, ela é comum tanto a via respiratória quanto a via digestória. Como assim, professor? Olha para cá. Quando você vai respirar, essa válvula aqui, chamada de epiglote, ela deita e fecha a passagem para o estômago, o ar passa. Quando você vai engolir, ela fecha a passagem para o ar e o alimento desce. Se você quiser comer e falar ao mesmo tempo, você se engasga para evitar que a comida vá parar no trato respiratório. Depois, você tem a laringe, que é onde se encontra as pregas vocais, que são dobras no próprio, né, na própria estrutura, por onde o ar passa. E aí vai definir se sua voz é mais grave, mais fina, mais aguda, beleza? A traqueia, formada por anéis cartilaginosos, e na traqueia você encontra a tua segunda linha de filtragem, que são os cílios.
Esses cílios se encontram em constante movimentação, ó, fazendo o muco vir para a boca, para você cuspir, tá? Filtra também. E é muito importante, pessoas que têm dificuldade em respirar pelo nariz, constantemente tem faringite e laringite, porque perde a primeira linha de filtragem e o ar vai com impureza direto para a garganta, beleza? Depois, você tem, ó, a traqueia se bifurcando em 2 brônquios, ele conduz o ar até o pulmão. Dentro do pulmão, tu tem a ramificação do brônquio, que são os bronquíolos. E no final de cada bronquíolo, uma bolsa chamada de alvéolo pulmonar. Então o teu ar vai pela cavidade nasal e tem que chegar aqui. Chegou aqui, o oxigênio passa para o sangue e o gás carbônico para o alvéolo. E aí você faz o quê? Expiração. Lembrando que você não joga todo o gás carbônico fora através da expiração. Você usa parte desse gás carbônico para manter o pH equilibrado do sangue em torno de 7,2, 7,4. Beleza? Na forma de ácido carbônico. Enfim, um detalhe importantíssimo. Importantíssimo. Esse músculo aqui chama-se diafragma. E é esse o músculo responsável pelo teu pulmão expandir e contrair. Esse músculo faz o movimento junto com as costelas, os músculos intercostais, para que o ar entre e saia. Porém, existe um órgão especializado, bem aqui atrás, pequenininho, chamado de bulbo ou tronco encefálico. E uma das funções dele é controlar a respiração. Significa que a tua respiração, a respiração de mamíferos, é uma respiração do tipo involuntária. Você não precisa pensar para estar respirando. Existe um órgão que faz isso para você. Outros animais não fazem isso. Por exemplo, peixe. O peixe não tem um bulbo. E aí, para que ele respire, ele tem que estar consciente mexendo as brânquias. E aí acontece, né, de às vezes você olhar à noite, o peixe está no aquário letárgico, um lado está mexendo, um lado está parado. Significa que ele está descansando, ele está alternando. Reduz um lado do cérebro do metabolismo para descansar. Beleza? Isso é importante. E aí, como é que o bulbo sabe que tem que acelerar a respiração ou diminuir? Quando você prende a respiração, e aí isso é uma questão de prova, é possível você mesmo que eu estou apontando, professor, você mesmo, pequeno gafanhoto, fazer anoxia total? O que é uma anoxia total? Agora eu vou prender a respiração, agora eu estou chateadinho, vou prender a respiração até morrer. Prendi. Daqui a pouco tu volta a respirar de novo. Mas como pode se você prendeu ela consciente? Porque a respiração inconsciente supera a consciente. Vou te explicar por quê. O que faz você voltar a respirar não é a falta de oxigênio no corpo. O teu organismo não consegue detectar isso a nível sanguíneo, a quantidade de oxigênio, mas ele consegue detectar o excesso de gás carbônico. Então, toda vez que você prende a respiração e volta a respirar, independente da sua vontade, é porque quando você prende a respiração, há um excesso de gás carbônico no sangue. Esse excesso de gás carbônico vira ácido carbônico, joga o teu pH sanguíneo para baixo, gera uma acidose sanguínea. E aí, quando o sangue passa pelo bulbo emotion do WhatsApp, o bulbo para e pensa: pequeno gafanhoto está prendendo a respiração, está tendo excesso de gás carbônico, o sangue está ficando ácido, não pode, volta a respirar. E você volta a respirar. Então por que eu me afogo? Porque quando você se afoga, o bulbo não sabe que você está embaixo d'água. O cérebro sabe, por isso você prende a respiração, mas o bulbo não sabe. Só que tu está embaixo d'água, está dando excesso de gás carbônico, o bulbo inibe a vontade voluntária e manda você respirar. Tu inala a água, tu morre afogado, pequeno gafanhoto. Morre afogado por causa disso. Beleza? Então é isso. Outro detalhe importante, galera. O teu lado direito do pulmão tem 3 lóbulos. O lado esquerdo só tem 2. Mas a capacidade de volume pulmonar é praticamente igual. Esse aqui é um pouquinho menor que a do coração, voltado para o lado esquerdo. Tranquilo? Agora vai anotar aí. Importante, bota aí, IPC. Importante pra caramba. Ou bizu. Pergunta: o que acontece com o volume da caixa torácica, com o diafragma e com músculos intercostais quando você inspira ou expira? Bota aí. Quando você inspira, vou fazer até a movimentação, vou largar os pilões. Diafragma está aqui, costela está aqui. Presta atenção no time. Você inspirou, ó. O que aconteceu?
teu diafragma desceu. Então, na inspiração, o diafragma desce. Coloca entre parênteses, contrai, que ele vai, por estar descendo, ele está contraindo. Então, pode aparecer uma palavra ou outra. Os músculos intercostais se expandem, ou contraem também, e o volume da caixa torácica aumenta. Ponto. Tranquilo? Tranquilo. Só que, outra coisa que você tem que saber, quando eu inspiro e o volume da caixa torácica aumenta, a pressão interna do pulmão fica menor do que a externa. E a gente sabe que o ar se desloca de maior pressão para menor pressão. Então, se a pressão externa está maior do que a de dentro, o ar entra. Show de bola. E quando você expira? Estou inspirado, vou expirar. Ó. Quando você expira, o diafragma sobe, parênteses, relaxa. E os músculos intercostais relaxam. Volume da caixa torácica diminui. Quando o volume da caixa torácica diminui, a pressão interna do pulmão aumenta, fica maior do que a externa, o ar sai. Pequeno gafanhoto, tu tá preparado para fazer qualquer prova que aborde o sistema respiratório. Tô te falando isso. Tranquilo? Então, galera, tamo junto. Se você gostou do vídeo, likezinho, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações e vamos que vamos, até a próxima. Vou deixar você com o quadro, vou dar aquela famosa voltinha para desligar, porque eu não vou editar, porque a aula é isso aí mesmo. Galera, tamo junto e misturado. Foco!